Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Temos assistido no decorrer desta semana e também nesta Assembleia a uma cacofonia com elevados decibéis entre PS e PSD em torno do orçamento de Estado e das suas eventuais repercussões nos Açores, à mistura com as propostas mercantilistas da revisão constitucional do PSD. Aliás, nada que deslustre o que se passa na República, onde PS e PSD, em público, ralham muito e em privado entendem-se. Contudo, o problema não é entenderem-se. Até poderia ser positivo para o país e para os portugueses. O problema é que se entendem sempre contra o país e contra os portugueses e as portuguesas, que estão cada vez mais carenciados porque vítimas do desemprego, da pobreza ou da sobrevivência exclusiva dos parcos salários. Perante o déficit orçamental, conjugado com a dívida soberana, PS e PSD entenderam-se. Entenderam-se, entenda-se, na penalização dos mais desfavorecidos. Cortes nos apoios sociais, rendimento social de inserção, subsídio de desemprego, subsídio social de desemprego, abono de família, apoio social escolar, entre outros. Congelamento de salários e reformas, o que na prática constitui um corte no poder de compra. Aumento da precariedade galopante dentro do próprio Estado. Mas o PSD quer mais cortes e o PS está desertinho para cortar nos salários dos funcionários públicos e no subsídio de Natal. É este o traço da escolha feita em conjunto pelo PS e PSD. Atacar os mais fracos para resolver o déficit. A ignomínia chega ao ponto do Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional vir a público afirmar que tem por objetivo cortar o subsídio de desemprego a 50 mil desempregados. Só como exemplo, e para além das propostas que o Bloco de Esquerda tem vindo a apresentar, por que não cortar nas despesas de centenas de milhões de euros com a nossa participação no Afeganistão e no Líbano? Não seria mais justo e racional nos tempos difíceis que atravessamos? Estas escolhas penalizam o país e a sua economia, porque ao depauperarem desta forma as potencialidades de crescimento do mercado interno, só acarretam mais estagnação económica e, consequentemente, mais desemprego. O Partido Socialista não foi obrigado a esta política. Escolheu entender-se com o PSD para a pôr em prática e escolheu os alvos do ataque, deixando de fora os ricos e os poderosos deste país. Mas neste trabalho em equipa, em que o PS se transformou no condutor e o PSD no catalisador destas políticas, vem o PSD, aproveitando o quadro internacional e o contexto nacional, através do processo de revisão constitucional, tentar acelerar o desmembramento do Estado Social no nosso país. Por baixo do eufemismo da liberdade de escolha, o PSD, ao retirar a obrigatoriedade dos serviços públicos de saúde e educação de terem uma cobertura nacional, está a escancarar a porta à criação de serviços para ricos e de serviços para pobres. Ora, estes serviços públicos são essenciais para as populações. São fatores de democracia e, por serem públicos e universais, são fatores de coesão social. Todos sabemos que a educação e a saúde são, de há muito, setores cobiçados pelos grupos financeiros, para os quais as pessoas são meros clientes e números estatísticos. É este cobiçado negócio que o PSD lhes quer oferecer de bandeja. A liberdade de escolha é a cenoura com que acenam para esconder este mercantilismo e esta desumanidade. Mas o PSD quer ir mais longe ainda, no ataque de sempre, ao retirar da Constituição o impedimento de despedimento por justa causa, objetivo perseguido desde sempre pelas confederações patronais para poder livrar-se dos sindicalistas, por exemplo. Teses modernas, bramam com entusiasmo os seguidores de Passos Coelho. Tanta ruga têm estas teses. Na realidade, são anteriores à implantação da República, cujo centenário agora comemoramos. Vejam só que modernidade. Não fora Reagan e Thatcher, nos anos 80 do século passado, terem-nas vestido de lavado para as poderem impor ao mundo. É contra este cataclismo social, objetivado pelo PSD, que hoje se levanta o PS. Da fartura, o pobre desconfia. É um ditado popular que, neste caso, faz todo o sentido lembrar. Quem, mais do que o Partido Socialista,
tem sucateado os serviços públicos e os direitos do trabalho nos últimos anos de governação na República, na esteira, aliás, dos objetivos mais longínquos do PSD ou que o PSD propõe. Desferiu um rude golpe na segurança social com o apoio do PSD e do CDS. Aprovou um Código de Trabalho mais gravoso do que o anterior, liberalizando os despedimentos coletivos. Pratica uma política de privatizações de monopólios essenciais ao país, perante o aplauso frenético do PSD e do CDS. Na região, o PS diz não ter qualquer tipo de preconceito em fazer o mesmo. Introduziu em larga escala, através das parcerias público-privadas na saúde, o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde, coisa que nos Açores o Governo Regional tem vindo a imitar. Na educação, o Governo Regional dilapida recursos públicos para apoiar colégios privados, adiantando-se assim às propostas de revisão constitucional do PSD. Convenhamos que perante este cenário o ditado popular tem todo o cabimento. Mas como a esperança é a última coisa a morrer, esperemos que todo este assumo de esquerda do Partido Socialista não seja para encobrir as malfeitorias que possam vir a caminho no próximo Orçamento de Estado. Será que o PS já tem conhecimento de eventuais cortes nas transferências para os Açores? Uma coisa é certa. No atual quadro constitucional e de composição da Assembleia da República, o Partido Socialista tem a faca e o queijo na mão. Porque nada pode ser alterado sem o seu acordo explícito. Absolutamente. Mas em breve saberemos qual a sua disposição. Disse. Senhores deputados, senhores membros do Governo, estão abertas as inscrições.